Sejam faz do meu também, Vivi. Faz do meu também. Afeto, para mais um podcast Psicanálise com Afeto. Aqui hoje, de uma forma muito especial, com essas amigas do coração, não só psis, mas que moram aqui dentro e dentro desse lugar tão especial que é o Instituto Afeto. Carla Póvoa, um prazer tê-la aqui conosco. Carla, mais uma vez. Obrigada. Laura, minha companheira parceira, né? Obrigada também. E essa mesa nós então vamos comemorar o Dia do Psicólogo, que é esse dia tão lindo, especial, que é 27 de agosto. Não é mesmo, menina? Muito especial. Sim, é um dia muito especial, né? Onde a gente para e pensa sobre a nossa profissão, sobre as nossas entregas, as nossas dedicações. Né? Em especial, ontem eu fiquei muito pensativa em relação a esse dia, porque eu acho que é um dia que a gente acaba fazendo uma reflexão, né? Sobre a nossa trajetória, a forma como a gente quer ir construindo o nosso caminho dentro dessa perspectiva, né? E a psicologia, ela tem muita entrega, é uma profissão de muita entrega, de muita disponibilidade afetiva. Já fazendo um link com a maternidade, né? Que também é um lugar de muita entrega e de muita disponibilidade afetiva. Na verdade, Carla, muitas vezes, quando a gente pega a psicanálise em si e a própria psicologia, né? Mas eu falo a psicanálise porque é o que a gente traz como base. O lugar do psicólogo está muito ligado a essa figura cuidadora, essa figura do holding, né? Que o Winnicott fala sempre, que é esse lugar maternal. Quantas vezes a gente observa ali, quando a gente vai fazer tá ali no consultório, a gente observa que o nosso papel tá ali, nesse lugar de holding, de dar esse amparo, esse olhar que vai estar interpretando para o paciente aquilo que ele está sentindo, porque ele não sabe dizer o que ele está sentindo, né? Isso já com olhar psicanalítico. Aí eu fui lá na amamentação, olha só, porque já é um próximo tema, né? Que nós vamos falar também. Mas então, a gente pensando sobre o ser psicólogo, qual nós maternamos os nossos pacientes quando necessário, né? Acolhemos, mas principalmente maternamos na necessidade desse olhar e dessas interpretações necessárias para que ele possa ir se percebendo, se construindo e se constituindo enquanto um ser humano mais saudável. Vamos pensar um pouco, falar um pouco da nossa história enquanto, então, mães psicólogas. Você, Carla, conta pra gente um pouco que seus 2 filhos, né, tiveram, vamos dizer, gestações e partos bem diferentes e distintos. Você já era psicóloga nas 2 circunstâncias. E como é que foi para você, psicóloga, com conhecimento, ter esses filhos em situações tão distintas? Conta pra gente um pouco sobre isso. Quando eu fiquei grávida do Luiz Felipe, na minha primeira gestação, eu acho que eu tinha sabe que eu não lembro muito bem, mas eu acho que 26 anos. Eu acho que eu tinha 26 anos, 27. Matemática não é o forte não do psicólogo. Não é, mas eu já fiquei acho pensando, que eu tinha 26, não é o forte de 26 para 27. E eu tô tentando lembrar dessa idade, porque eu estava num processo de transição, eu estava fazendo uma especialização em terapia de família. Porque eu saí da universidade e fui trabalhar com crianças vítimas de violência sexual. E nessa trajetória, eu falei, eu preciso buscar um pouco mais amparo, né? E aí a gente vai falar do amparo e do desamparo aqui. Uhum. Fui buscar mais amparo teórico para lidar ali com o contexto de famílias. Que, muito longe de pensar em gestação. Mas tem tudo a ver com essa área sua de atuação. Exatamente, que tem tudo a ver. E aí, nesse meio do caminho, eu fiquei grávida. Não estava nos meus planos. Eu havia acabado de casar, assim. Eu descobri que eu estava grávida 2 semanas depois que eu me casei, assim. Até hoje eu não sei se eu casei grávida ou não. Mas, enfim. Então, acho que casei, né? E realmente não era uma coisa que naquele momento eu estava me preparando, né? Planejando. No psicodrama a gente fala muito do treino de papéis. Então é a questão da maternidade, de ser mãe, que é um papel, né? Que historicamente é um papel construído, que lá atrás a mulher não tinha esse lugar, não tinha lugar nenhum social, e ela vem para um lugar de maternar por conta desse lugar social. Então,
Hoje, né, é muito complexo a forma como a gente olha para a maternidade, porque eu acredito que ainda é um olhar um pouco lá de trás, né? A gente ainda não contextualizou com esse momento agora. E por que eu estou falando isso? Porque a minha primeira gestação foi um processo muito difícil para mim, né? E a gente tem muito medo de falar dessas dificuldades, mas foi muito difícil me reorganizar, me restabelecer dentro de todos esses papéis. Tanto que a minha gestação, assim, eu tive um processo de pré-eclâmpsia que eu tenho plena consciência que foi um processo emocional, foi o meu corpo não dando conta da minha emoção. Né? E a Georgia já explicou isso muito teoricamente, muito bem. Exatamente. Depois você pode falar disso. Mas o desamparo, né? Que a psicanálise tem um olhar muito bacana para isso. E a neurociência agora valida muito esse lugar do desamparo, né? Sim. Então eu vivenciei um desamparo ali porque eu precisava de recursos para lidar com aquele momento. Eu precisava de recursos para lidar com um papel, uma função que eu ainda não sabia como fazer. E aí foi todo um processo, né, com o Luiz Felipe. Mas eu acho que o Luiz Felipe me transformou de uma forma também para esse papel de psicóloga num lugar muito profundo. Porque através assim, desse processo eu fui enxergando coisas tanto intrapsíquicas como, né, no meu olhar também ao redor, muito profundas, assim. Os atravessamentos, né, eu falo, a vida não para a gente gestar. Sim. Então, as questões sociais que atravessam a maternidade, né, é a mesma coisa ser mãe, a minha maternidade é a mesma da sua? Não é. Sua maternidade do primeiro para o segundo, do segundo não foi a mesma coisa. O terceiro não é o mesmo. O terceiro está sempre presente aqui, gente, mas o terceiro não existe. O terceiro não existe. Acompanharam aí nos nossos stories. Aguardando os pacientes chegarem na oportunidade. Na abordagem sistêmica isso tem um significado, viu? O terceiro tá por aqui, mas não tá. Então ele precisa ser incluído, né? Do outro. Não é nossa, é do outro. Mas enfim, o caminho da gestação do Luiz Felipe acabou sendo uma ponte, né? Para o meu olhar nesse ciclo, né? Nesse ciclo que a gente passa e que na verdade é o início de tudo, né? É onde a gente guarda ali as nossas memórias, onde tanto afetivas como não afetivas, né? É onde a gente vai se constituindo como pessoa. Cara, eu fiquei pensando numa coisa, você falando, eu fui passando toda a teoria que a gente fala nos grupos. Primeira coisa, olha como é importante um pré-natal psicológico, você não teve nesse momento. Mesmo sem porque você não precisava esse estar planejamento pronta antes, você precisava se organizar nesse período, né? Exatamente. Se tivesse tido esse amparo, esse olhar, esse cuidado que a gente oferece, com certeza você teria vivido um parto diferente, um puerpério completamente Eu entrei num processo tão ansiogênico que eu me lembro, assim, que eu ficava, gente, eu tava grávida e eu pensava assim, nossa, como é que vai ser a escola? Como é que eu vou pagar a escola? Como é que não sei o quê? E eu tava grávida, entendeu? Criança não tinha feito 4, 5 anos ainda, né? Mas esse lugar, né, que o psicólogo traz, que é de calma, a gente não tá lá na frente ainda, vamos olhar pro agora, hoje, né? Que foi o amparo que eu não tive. E claro que assim, a minha rede de apoio que eu estava preparada também para isso. Cara, né? Então são lugares muito diferentes. E eu vou dizer mais, você já era psicóloga, já atuava, mas naquele momento o seu lugar, o seu papel era o de mãe. Exatamente. Então, assim, essa é uma pergunta que frequentemente a gente escuta, né? Uai, mas vocês não são psicólogos, como é que... Não, peraí. Ali, por mais que você tenha um monte de teoria, vai facilitar, vai ajudar, às vezes, você dar uma freada, pensar de uma forma diferente, achar uma solução, vai. Mas o primeiro sentimento que vem é um sentimento como mãe. Eu vou ter que entrar. Aí tem uma coisa que atua nisso aí que a gente sempre fala, que chama constelação da maternidade. Exatamente. Então você estava vivendo a sua
chance, a sua oportunidade de refazer todo o seu processo também de gestação lá com a sua mãe, o processo, né, de amamentação, de parto, tudo que você vivenciou, esse primeiro filho, por isso o primeiro filho não é só porque é novo, é porque é esse primeiro momento no qual eu vou estar, né, enfrentando, ou eu vou estar tendo a oportunidade, depende de cada um para olhar da sua maneira, né, desafio ou não, revendo e refazendo, dando novos sentidos e novos significados para esse lugar de ser mãe, de ser filha. Esses lugares também... Para essa história que já existe. Social, para uma história que é sua e que você não tinha consciência dela. E que quando a gente engravida, a gente dá vida, a gente cria um filho, né? Isso vem com toda a força. É isso que você estava falando. Sim. Então, esse primeiro filho, ele traz essa oportunidade. O segundo traz, mas a gente já também. tem toda a gente já revisitou, vivência. na verdade, né? Então, assim, algumas coisas a gente acaba que já trabalhou, já revisitou esse lugar. E o que é interessante nesse processo da maternidade, que ele nunca é um lugar comum. Ele nunca eu aprendi a ser mãe, né? O Luiz Felipe hoje está com 9 e a Pérola com 4. E um dos momentos do nosso dia, assim, que eu acho que é o melhor, assim, é quando eu levo ele para a escola, que é quando a gente vai conversando, né? E é muito interessante que agora, assim, ele vai me exigindo outras demandas, ele vai me exigindo que eu vá já tá lá na frente, reorganizando outras questões, né? E eu até ontem estava pensando assim, né, qual recorte eu ia trazer para cá, e eu fiquei pensando assim, o quanto esse lugar de profissional a gente precisa repensar muito mesmo em como a gente chega, né, em como a gente oferece esse cuidado a essas famílias. Porque às vezes a gente vai, e eu tô falando não só como psicólogos, mas eu acho que profissionais da saúde, né? Quem tá nesse lugar ali do cuidado sempre. A gente vai, obviamente, se amparando nas teorias, porque é o nosso lugar seguro. E muitas vezes a gente esquece de fazer os recortes, né? E eu estava pensando, hoje a questão, por exemplo, das telas, né? Já saindo lá da gestação e vindo pro agora mesmo, né? Que é uma questão... Que é maternidade. Que é maternidade, né? Que é uma questão que está presente no nosso dia. E aí eu fiquei pensando, né? Quantas informações a gente vai trazendo para as famílias sobre questão de tela, sobre o uso, sobre não sei o quê. E eu fiquei refletindo assim, como que a gente está sendo um instrumento para essas famílias, de fato, de reorganização social nesse sentido. Porque a gente chega, a gente fala, não pode. Ok. Aí eu fiquei pensando, mas e a corresponsabilidade social? Porque a realidade de muitas pessoas não é trabalhar meio período e poder estar o outro meio período em casa para controlar o uso de telas. A realidade da maioria das pessoas é trabalhar 8 horas, 12 horas, pegar ônibus, não sei o quê, e tarará. Como que a gente sai da imposição e vai ser ponte, né, para realmente construir um amparo que funcione, soluções, né, que de fato ampare essa família, sair desse lugar realmente do julgamento e ir fazendo essas costuras, né? E outra coisa que atravessa, assim, entrando nessa questão da tela, que eu sempre me questiono, é o seguinte, porque tudo é um equilíbrio que não é fácil. Porque, ao mesmo tempo, quando a gente fala em telas hoje, a gente sabe que muitas vezes nós estamos falando muito mais do que uma TV, é um computador, é um celular, às vezes um tablet, jogos, YouTube. O que essa geração também vive e o quanto isso é importante como uma ferramenta para a vida atual, vida de trabalho, para conhecimento, porque aquela criança que pega ali, às vezes, um tablet, né? E, por exemplo, faz várias gravações, faz edições de vídeo. Olha o quanto ela está se preparando para o mundo lá fora. Então, o equilíbrio, que ele é difícil. Eu vou ter que entrar porque... É um equilíbrio que ele é necessário. Na minha cabeça, eu justamente pus a mão na cabeça pensando, né? Nós psicólogas, como mães, é isso que a gente está conversando aqui, nesse momento, eu percebi claramente da semana passada, retrasada passada para essa, as 2 semanas, eu percebi que a minha filha mudou de fase. É muito interessante. Como a gente tem conhecimento, como a gente sabe, a gente atende, a gente instrui, orienta as pessoas, né, os pais.
E dar aula, sabendo a teoria, é muito interessante eu conseguir perceber essa nuance entre a puberdade e a adolescência. Agora, nesse momento, eu tenho uma adolescente na minha casa. Até então era uma puber. E é muito legal. E não só, estou falando isso que aconteceu agora, mas todas as fases, com esse olhar psicológico, mesmo estando vivendo, por exemplo, a minha maternidade, eu tinha um olhar também do meu conhecimento. Então eu olhava, e eu sempre brinco, eu tinha 2 geórgias que ficavam assim, sou doida não, tá, gente? Mas a gente chama de inconsciente, só 2, né? A gente fala só 2 para ninguém assustar. Mas é assim, tô brincando. É o nosso inconsciente instrumental que a gente vai construindo, a gente sabe que faz parte do nosso trabalho, que é importante. Então, sou eu, Geórgia, com todas as minhas questões, né, com as minhas fantasias patogênicas, né, meus traumas, a minha vida, e a Geórgia aqui, profissional, psicóloga. Então, ela olhando para outra e dizendo, quase que um ego, ou um superego e um id aí. É a ferramenta, é o inconsciente instrumental mesmo, a Geórgia. E esse inconsciente aqui, olhando e dizendo, isso aí, vai lá. Igual eu já falei várias vezes, o processo de amamentação, eu queria morrer o dia que ela falou pra mim, não preciso mais do seu peito, eu queria morrer. E a outra eu aqui, dizendo, tá tudo certo, é isso mesmo, você fez certinho. Né? E as coisas foram acontecendo, vocês estão falando de tela, concordo, né? Como é que eu faço isso? É todo um processo de construção, de educação, como eu sempre falo, é uma educação reflexiva, não é uma educação punitiva. Como eu tenho, vocês também têm provavelmente, né, com certeza no consultório de vocês, pais que trabalham muito ainda com coerção, com punição. Sim. Então não é punir, tirar as telas, usar telas como algo que seja reforçador. Ó, a psicanalista falando de análise de comportamento, mas a gente é psicólogo, tá? A gente tem formação nisso também. A gente caminha em todos esses lugares. É formação, até mestrado nisso, pra falar a verdade. Então assim, a gente usar como reforçadores e ao mesmo tempo, né, como também uma arma de punição. Eu falo, não, a educação para mim ela tem que ser reflexiva. E é isso que eu sempre falei, pensei e dizia até para minha mãe. Diz pra minha mãe que eu botava a mãozinha na cintura, assim, pequenininha, 3 anos. Não é assim que se trata a criança. Porque minha mãe era muito punitiva. Muito coercitiva, né? Batia mesmo. E eu falava, né, justamente, pequenininha, não é assim com a carinha que trata a criança. Então, desde pequena parece que tinha dentro de mim já essa fala, essa ideia de que a gente pode educar sem precisar punir, sem precisar ameaçar. A gente pode educar. A minha filha, eu falo isso porque agora com 13 vai fazer 14 daqui a um mês. O que eu fiz com ela a vida toda foi isso. Teve momentos que eu tive que dar uma chacoalhada, tive que, né, pegar mais forte ali, mas é aquilo assim, eu pegar mais forte no sentido, existem momentos para a construção de uma coisa chamada autoridade. E existem momentos que a gente se perde e vai para o autoritarismo, se a gente não sabe dosar. Então, se a gente fica no reflexivo, quer dizer, ensinar os nossos filhos a pensar. Eu não preciso dizer para ela se é certo e se é errado. Ela hoje, com 13 anos, ela diz assim, mãe, o que você acha disso? Eu falo, eu acho isso, e você? Ela sabe dar uma opinião. Eu você penso. construir isso também. Eu penso você está muito tempo na tela, está te prejudicando? O que você acha sobre isso? Toma, eu não vou usar então. Isso. Eu penso isso que... é porque ela está hoje nesse lugar. Não, mas ela está na frente. Eu penso que essa questão, assim, a tela, ela é um exemplo, né? E que a gente pode avançar e trazer também para a questão do parto, da amamentação, né? Da forma como a gente vai construindo esse lugar e trazendo sempre para a autocobrança, né? Qual é o parto certo, né? Qual é a forma de amamentar certa, né? E essa construção, ela precisa ser ampliada não só para o universo, para o meu universo, para o seu universo, para o universo dela individualmente, né? Qual é a responsabilidade das empresas, por exemplo, né, do trabalho, do mundo do trabalho, na construção de uma amamentação saudável? Sim. Vocês vão falar isso daqui a pouco. Entende? Atravessa a cultura aí, né? Exatamente. Porque a minha impressão, às vezes, é que a gente... E aí são movimentos diferentes, né? Complexos. A gente como pessoas mesmo, como sociedade, tá?
a gente traz muito só para o universo individual. E aí a gente tem o universo individual, tem a rede de apoio aqui, que a gente fala muito que é a família, né? E tem essa rede de apoio mais ampla, que é a forma como a gente vai construindo esse universo social. Porque tem tudo a ver, né? Como eu posso abrir um pensamento de uma amamentação saudável se eu não tenho essa estrutura? Entende? Mas é isso que a gente assim. estava falando ontem, sobre. E aí a mulher sempre traz. Depende, se eu tivesse alguém para poder fazer a parte, vamos dizer, esse apoio financeiro, eu sim, das coisas para poder. mas aí a gente traz para um universo que é individual, que é onde vem a autocobrança, né? Que eu acho que é uma das coisas que eu mais observo em consultório, assim, né? Que é eu não estou dando conta, eu não consigo fazer assim, aí a gente vai lá para a Winnicott, a mãe suficientemente boa, né? O que é a mãe suficientemente boa de agora? O que a gente está chamando, né? Dessa mãe do agora, que não é mais a mãe que é sua mãe, não é só a mulher que é sua mãe. Da idade também, né? Carla, entra muito. A sua fala tá o tempo inteiro, embora eu queira voltar lá na fala da Jorge, sua fala tá mostrando muito assim, entre aquele ideal. Existe o que é o ideal, existe o meme, né, da brincadeira, como é que aparece lá, assim, a expectativa e a realidade. Mas é isso, existe algo implantado como o ideal, mas o que é a realidade para aquela família em si, para aquela mulher que vai exercer aquela maternidade. Exatamente. Então, trazer para esse contexto, coisas que eu sempre escuto no consultório, assim, sempre me perguntam. Por exemplo, sobre... Eu vou entrar num ponto que a gente tem uma opinião diferente. Tudo bem. Mas assim, eu vou trazer o meu ponto de vista, né? Sobre a cama compartilhada, por exemplo. E eu sempre trago o que funciona bem na sua casa. Esses dias uma paciente minha, eu já entendia que era esse lugar da cama compartilhada. E por isso que a gente vinha trabalhando muito nesse ponto. Porque se for a favor, se for algo que é importante na minha casa... Nós fizemos, mas é porque eu simplesmente não aguentava mais ir e voltar 30 vezes na madrugada. Foi uma solução na minha casa e eu sabia que eu ia ter um processo de fazer essa devolução. Eram as duas, tá? Porque éramos 4 numa cama. A devolução das meninas pro quarto. Fizemos quando eu estava pronta, quando meu marido estava pronto. E já essa paciente, a gente conversando, porque eu entendia que o lugar dessa criança na cama era uma função de, por exemplo, separar o casal. O casal não vinha bem, eles não queriam estar ali dormindo junto. A criança começou a ocupar esse lugar. Então, assim, esse olhar individual, ele é muito necessário. Ele é muito importante. Sair do... Existe o ideal? Existe. Mas o que funciona bem para você? A gente traz as teorias... Sabe que eu não discordo? Não é que eu discordo de você. Eu entendo que o casal, quando ele coloca a criança na cama, só para esclarecer isso, qual é a função disso? Esse é o questionamento. Qual é a função Esse é o questionamento. Pronto. E se eles vão ser capazes de tirar essa criança na hora oportuna. Ou seja, então chegamos no mesmo da mesma coisa. Não é condenar, porque justamente nós psicólogos, eu acho que a gente tem um olhar bem mais imparcial e acolhedor daquilo que cada sujeito, que cada casal, que cada indivíduo está vivendo. E só trazendo, a gente estava falando sobre educação, né, Jorge? E aí, assim, essa educação punitiva, que é algo que a grande maioria das pessoas que estão por volta dos 30, 40, 50, daí para cima, né? Viveram esse tipo de educação que era o que mais atravessava culturalmente. Ué, tanto que eu apanhei, você não apanhou não? Você apanhou? Não, não apanhei. Já. Eu apanhei demais. Nossa. Ainda bem. Eu não vou falar não, porque depois minha mãe vai achar ruim, mas uns beliscão assim, ó. Eu não apanhei. Beliscão? Não, eu apanhei mesmo. Mas você sabe o que me preocupa? Eu tenho dificuldade, hoje em dia não, mais porque assim, mas já tive muita dificuldade para comer, porque todos os dias à mesa, quando se sentava, era tapa para todo mundo. Apanhava para comer todo dia, porque vai comer, tem que comer. E aí a gente vai, além, não tinha açúcar, não podia ter sal, a comida que não tinha muita relevância, vamos dizer assim.
o sentido, né, do paladar, e ainda era obrigado, ainda apanhava para comer. Como é que você vai ler que comida é coisa boa? Comida é veneno, comida é horrível. Tem que ressignificar não isso. Não, graças a Deus, eu pude E aí, o que é que atravessa culturalmente muito forte hoje para as pessoas que estão estudando sobre a maternidade, pesquisando, as famílias que estão em busca, até pelas próprias marcas, Sim. né? É essa educação, existem vários nomes, educação às vezes chama de educação positiva, enfim, não me vem todos os nomes, neurocompatível e por aí vai. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Elas são maravilhosas. Teve uma época, deve ter uns 6, 7 anos mais ou menos, eu falei, eu vou estudar isso, porque eu preciso entender, porque eu comecei a observar na prática o quê? Permissividade. As famílias chegavam aqui com muita dificuldade de limites. A autoridade e o autoritarismo. Aí eu peguei e falei, não, mas aí o que acontece, Jorge? O meu conhecimento profundo sobre essas teorias, por exemplo, neurocompatível, sobre a educação positiva, ele não era um conhecimento profundo, eu não podia falar desse lugar. E falei assim, agora eu vou ler, agora eu vou entender. Para poder entender aonde que essas coisas estão sendo trocadas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o que eu percebi? Que na verdade são as interpretações dessas teorias que eram às vezes equivocadas para alguma família. Então, não é que você não pode ver uma criança indo ali, por exemplo, pegar as nossas gravidinhas que se tombavam cair, você não pode dizer não. Você pode dizer não. É a forma como você vai fazer isso. Então, depende da idade, né, Laura? Aí é justamente isso, depende da idade, como você vai quando a criança é pequena, olha, temos outras coisas para fazer, olha que coisa interessante isso daqui. Outras crianças maiores, você fala assim, você percebeu que ela é feita, né, de um material que quebra facilmente? Olha aqui, vamos tocar juntos? Olha que interessante como elas são. Então, já é uma outra idade com uma outra compreensão, outro mais sério. Por que você está fazendo isso? Você achou interessante? Então eu acho... E aí, você sabe o que me vem assim? Porque a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Essa era que a gente vive é uma era de muita informação. Eu acho que a gente está numa transição, né? Tanto desse lugar materno, quanto desse lugar de transformação também do processo educacional. Assim, a gente está vivendo uma transição profunda. E aí, então, se a gente não tiver esse lugar da reflexão, de parar, de refletir, de pensar sobre isso, não, peraí. Como que isso funciona? Como fazer diferente, né? A gente escuta muito, eu escuto muito assim, vovós vêm e falam assim, gente, o que vai ser do mundo? O que vai ser do nosso planeta, da nossa, né, sociedade? Porque as coisas são muito mudadas, as crianças são todas mudadas. Aí a gente eu já parei para pensar e refletir várias vezes, falei, olha, vai ser diferente da sua época. Na sua época era de uma forma, hoje é outra. As crianças de hoje estão sendo criadas para essa nova era, a qual elas vão estar inseridas, diferente da sua época. Então não quer dizer que o seu seja bom e o nosso seja pior. O movimento do celular? Que a gente viu a internet chegar, né? A gente é da idosa, a gente ia pra biblioteca, gente. Tá idosa, hein, Carla? Até parece. Eu sou 30 ainda. Não sou, tá? Então, mas a gente viu a internet chegar. Eu me lembro de ir para a biblioteca, né? Sim. Buscar livros, ter todos os movimentos, sair de casa e buscar o livro, ficar com o livro 3 dias em casa para poder fazer os trabalhos, Ter que devolver. Então, desse mesmo modo que a gente está vivendo e a gente tem essa dificuldade às vezes, né? Eu vejo o Luiz Felipe, ele tá me ensinando, ele tá fazendo às vezes algumas figuras para mim, lá os banners da internet que eu vou usar e tal. Uma coisa que eu fico lá, sabe, penando para poder fazer, como que eu vou fazer? Enfim, então a gente fica nessa coisa do que é meu, do que eu tô aprendendo agora, né? Do que é uma influência realmente geracional. E os meus pais, por exemplo, né? Eles vieram de uma perspectiva educacional completamente sem afeto. Isso é muito claro.
né? Completamente sem... Vamos lá. Não vou dizer sem afeto. Não é sem afeto. É uma forma diferente. Talvez sem amparo. Não tinha amparo. Só que era diferente. Não sei, Vamos achar a palavra. eu não sei. Eu acho que o afeto não tinha muito esse lugar. Não vou falar que é 100 total. Claro que não é 100. Realmente eu falei de uma forma equivocada. Não, eu tô tentando achar a palavra. Eu consigo entender o que você está dizendo. Será que é como se fosse por instinto? Eu tô tentando achar uma palavra. Existia um pra esse lugar. provimento, o que eu entendo assim, existia um provimento, ou seja, a mãe cuidando das né? coisas e o pai trazendo esse sustento, né? E a gente é a geração que pegou um pouco isso, mas está olhando também de uma forma diferente para essa construção e a gente quer fazer diferente, né? E né, em tudo isso, assim, tem uma frase que eu acho que a gente está passando da hora de ressignificar, que é o tal do nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E a gente... a gente fala de uma forma, né? Na internet isso bomba demais, mas tem um lugar de prazer quando a gente traz isso. Tem um lugar de prazer e de sofrimento, de uma ambivalência em relação a essa frase. Mas eu acho que a gente está passando da hora de ressignificar esse lugar essa ideia, essa crença de que para a gente amar os nossos filhos de uma forma completa, de que a gente precisa sofrer. Lembra da história, está lá no podcast, meu gente, sobre parto, a gente fala muito isso, que entender que essa construção da mãe, da maternidade, ela foi feita no século XIV e XV, né? Lá na figura judaico-cristã, dizendo que a gente precisava ser pura, virginal e santa, e aí criar e cuidar dos nossos filhos dessa maneira. Só que hoje em dia não está casando a figura com a pessoa. Então a gente se sente com a mulher na atualidade. Por conta disso, por conta dessas ideias que estão aí, né? E eu acho que outra coisa que traz essa culpa também, somado a isso, Georgia, é essa busca desse oferecer tudo, dessa proteção, como se fosse a gente tivesse que estar ali o tempo inteiro. Muita neurose. Eu tenho que entrar, viu? Falar pra você, muita neurose. A gente achar que tem que ser pelo outro. Não é ser pelo outro. Nós precisamos ser primeiro, para depois poder oferecer algo para o outro. Essa é uma linha tênue, né? E aí a gente entra no próximo tema, que é da amamentação. Então a gente passa, sim, por um período desse ser, enquanto o bebê acabou de nascer ali, para dar ser pelo outro, para dar espaço para que ele caminhe, para que ele se construa, para que ele vá. Cara, só tempo para você ter, a gente poder encerrando, porque a gente já está no final dessa primeira mesa. Fala um pouco dessa transição entre Luiz Felipe e Pérola, tá? Essa diferença pra gente poder encerrando, né, Ana? Sim, eu ia voltar nisso, realmente, pra gente amarrar assim, o que eu falei. Quando eu chego na Pérola, né, pra mim, então, esse período do Luiz Felipe pra Pérola foi um período de treino, né? Eu fui construindo esse papel com o Luiz Felipe. E eu falo que a minha percepção, né, o meu ressignificar mesmo foi no processo com a Pérola, assim, foi quando eu dei conta. Eu acho que foi quando eu dei conta. Eu falei assim, eu dou conta de ser mãe, né? Eu dou conta de maternar os meus 2 filhos. Eu dou conta de parir, né? Simbolicamente era isso que eu precisava reorganizar dentro de mim. Eu achava que eu não dava conta. Então, com o Luiz Felipe, eu fui de que jeito? Eu dei o primeiro banho nele, não fui eu quem dei, porque ele nasceu prematurinho, e eu olhava para aquilo e falava, não vou dar conta nunca, era um fiapinho de menino, né? E aí veio minha mãe me auxiliar e auxiliar o Hugo também. Depois o Hugo deu conta primeiro do que eu, porque eu ficava naquele papel ali, né? Ai, meu Deus, não sei. Sua mãe saiu do processo com o tempo. Foi, aí ela foi fazendo assim e eu fui entrando, né? Eu me lembro que até os 3 meses do Luiz Felipe eu não ficava com ele sozinha. Eu falava assim, ele vai acontecer alguma coisa, entendeu?
E aí, a primeira vez que eu fiquei sozinha, aí eu lembro que eu fui tomar banho, ele tinha uma cestinha assim, né? E esqueci o nome. E aí eu levava ele pra dentro do box pra eu ficar lá olhando pra ele. Se acontecer alguma coisa, eu tô aqui, né? Esse olhar, essa coisa da prontidão, da neurose mesmo, né? Tô fazendo o treino aqui de papéis. E aí, quando eu fui entendendo que eu dava conta, quando eu entendi assim, eu dou conta, me veio, aí abriu espaço pro desejo da gestação da pérola, né? E com esse processo da pérola, eu já fui, aí eu voltei para minha terapia, aí eu fui buscar, né? Foi quando eu realmente mergulhei no universo, assim, perinatal, né? Foi quando eu realmente fui estudar. Inclusive, ela estava grávida na pós-graduação. Foi. Você estava com ela bebê. Bebezinha. Lembra? Sim. Foi a primeira vez quando Sim. A pérola é quase uma psicóloga. Eu lembro. Ela fez a pós-gestando e Você estava Sim, exatamente. Exatamente. Aí foi quando eu fui realmente mergulhar nesse universo para ressignificar, né? E aí foi um processo tão mais leve, eu acho, né? Assim, realmente, às vezes no meu pós-parto, assim, eu ia para ela com os lugares. Ela pequenininha mesmo, assim, com 2 meses eu já até viajei com ela. Pra aula. Ela ia para aula. E eu sei que eu sei que e eu assim, as meninas às vezes ficavam assim me perguntando: "Mas tá tudo bem mesmo?" Não sei o quê. Gente, tá tudo bem mesmo. Assim, tá tudo bem mesmo. Eu tô vindo porque tá tudo bem, entendeu? Mas é de novo, mas por quê? Porque eu me preparei, eu realmente, claro que eu tava num puerpério, claro que eu tive também questões a serem cuidadas ali, só que eu me permiti. Não, e eu acredito que se houvesse um terceiro, mas não vai haver, tá, gente? Mas se houvesse um terceiro, seria completamente diferente, né? Eu falo que eu acho que talvez seria, porque é sempre uma fantasia quando a gente pensa, uma das gestações mais tranquilas que em todos os existe sentidos. Existe uma brincadeira socialmente dizendo, se a gente for olhar com o olhar da teoria, da psicologia, da própria psicanálise, que faz um certo sentido. É assim, o primeiro é de cristal, o segundo é de borracha, o terceiro é de ferro, um treino de chumbo, sei lá. Uma história assim, é isso. Mas isso só acontece quando a mulher se permite se construir, se reconstruir ao longo do próprio processo, né? Ao longo desses processos. Ela está presente no segundo momento, né? O primeiro ela está... Foi uma amamentação muito tranquila, porque eu já sabia das consultoras de amamentação, então eu já fui buscar... Então, assim, foi um processo que eu sabia onde eu buscava amparo, entendeu? Já tô me sentindo assim, eu sabia onde eu buscava amparo. Acho que do ponto de vista de sono, de não sei o que, foi um pouco mais difícil, porque eu tinha o Luiz Felipe. Então, de reorganização da casa, tinha a coisa foi muito desafiante, porque com o Luiz Felipe ele dormia, eu dormia, né? Tinha essa coisa. Com a Pérola e o Luiz Felipe, não. Porque quando ela dormia, eu tinha que dar assistência ali para ele. Tinha a coisa da tarefa e tal. Como que eu me reorganizei? Primeiro que foi com o tempo. Segundo, eu fui na escola do Luiz Felipe e falei assim, a Pérola nasceu em julho, né? Então, a gente teve um período, assim, de férias para reorganizar a questão escolar do Luiz Felipe. E aí, eu conversei com a professora do Luiz Felipe. Olha, tem dias que eu não estou conseguindo, ele ainda não fazia tarefa sozinho, ele era pequeno, muito pequenininho. Tem dias que eu não estou conseguindo acompanhar as tarefas e ele vai vir em alguns momentos sem essa tarefa, mas assim, eu estou atenta, porque realmente na logística eu estou tentando me adaptar. E aí, sabe, foi tudo certo, assim, ele não teve nenhum prejuízo com isso, porque foi realmente um processo, e com o tempo a gente vai se localizando ali, né? Não houve essa cobrança de dar conta de tudo. Não, até né? Mas a gente consegue ir lá e voltar. Sabe? Que é aquele lugar. A diferença do psicólogo, que é o que a gente está dizendo. Até a gente vai. Aquela que tá ali nessa. Eu acho que é quase um movimento meio que no automático a gente ir nesse lugar, mas aí a gente já consegue sair, sabe? Não precisa. Tá, atravessa a gente, sim, né? Aí a gente volta lá naquilo que a gente falou dessa construção. E o parto da Pérola, só pra gente amarrar rapidinho, né? Porque senão a gente fica aqui a vida toda, né?
foi onde eu falei assim, se eu dei conta disso aqui, dou conta de qualquer coisa na vida. Esse foi o sentimento, não porque foi difícil, mas porque foi intenso, né? O parto, eu acho que é um dos momentos mais intensos da nossa vida, de verdade. E essa é a grande diferença, quando a gente consegue resolver, né, dar novos sentidos e significados para a nossa história, a gente pode se colocar naquela experiência. Então, eu acho que a grande diferença entre Luiz Felipe e Pérola foi justamente esse momento onde primeiro você foi refazer e no segundo momento você se colocou. Aí já era você. Com todas as dificuldades inerentes, né? Ninguém disse sem desafios, né, cara? Não. Sem desafios, mas com grandes possibilidades, com abertura. Imagino que você também, Laura, da mesma forma. A gente já conversou tanto sobre isso hoje. E interessante, você falando, eu fiquei pensando, como eu tive a Leonora, né? Foi a possibilidade que eu tive de ter essa filha. Eu vivi assim, como você viveu da Pérola, nos desafios, mas de forma muito, muito colocada ali naquele lugar para vivenciar todas aquelas experiências. Desde o primeiro banho fui eu que dei. Não abri mão de fazer nada por ela. Eu colocava as pessoas, pedia as pessoas para mim ajudar a fazer as outras coisas para amparar. Mas com ela, eu queria estar ali com ela porque, não sei, quem sabe eu já sabia que eu não ia ter outros. Não sei, quem sabe, né, Georgia? O desejo é do outro. O desejo é do outro. Olha, não tem nada a ver com isso. Olha, foi tão interessante a gente escutar o quanto as experiências são únicas, né? Porque assim, só pegando para a gente poder encerrar. Lá em casa a gente sempre compartilhou muito, né? Então, assim, o banho nunca foi só meu. As trocas nunca foram só minhas. Acho que só o peito era só meu. E olha lá. E olha lá, porque na verdade, assim, a gente tem outras possibilidades, vamos falar sobre isso, de dar peito de outras formas. Daqui a pouco, próximo. E lá em casa a gente sempre fez muito isso, essa troca, essa divisão. Por quê? Pela própria configuração que eu tenho dentro do meu lar. A sua configuração e a sua configuração. E isso é que a gente tem que lembrar, que é importantíssimo. Cada um tem a sua forma de funcionar, mas lembre-se, o que fica pra gente hoje, um pré-natal psicológico, ele faz toda a diferença nesse processo, principalmente, né, numa primeira gestação. Ou E para o maternar, não foi, né? Georgia, e o interessante é para o maternar ao longo, não só nesse período aí de puerpério, mas ele traz uma visão para todo esse desenvolvimento ao longo da vida mesmo, porque a gente materna mesmo. Na terceira idade, a gente está ali maternando. E a ideia é, como disse, né, o querido Winnicott, que a mãe boa, lá do filho adulto, é a mãe desnecessária. Conforme eles vão crescendo e nós vamos nos tornando desnecessários na vida deles, e eles retornam porque querem, porque amam, porque gostam, porque entendem, sentem gratidão. É assim que a gente constrói filhos gratos, tá? Naquele momento onde eles entendem que eles não precisam mais de nós, mas eles querem estar conosco. Essa é a diferença. Fica então para vocês nesse dia tão especial que é o dia do psicólogo. Parabéns para todos nós, né? Nessa comemoração do dia de hoje. Fica para vocês esse podcast e depois vai ser colocado lá no nosso canal do YouTube. Um abraço a todos vocês, muito obrigada pela audiência. Obrigada.